Bom, se tem algum assunto interessante na física é a dilatação linear de sólidos, né? Quando, obviamente, a gente utiliza recursos experimentais para tentar entender os fenômenos. Então, eu vou falar sobre três experimentos assim que são clássicos assim da física básica, que são praticamente o que levaram a gente a levar os cientistas ao longo dos últimos 200 anos a desenvolver as teorias, né, que explicassem os fenômenos de dilatação dos corpos e as aplicações e limitações de determinados materiais na parte da engenharia. Então, na prática, o que nós vamos ter, tá, é que praticamente falar sobre dilatação linear de sólidos é falar sobre essa expressão, né, que se a gente tem um corpo que está a uma certa temperatura com um comprimento L0, quando a gente aumenta a temperatura, vai ocorrer um aumento, uma variação desse comprimento, e a variação de comprimento é proporcional ao comprimento inicial na temperatura mais baixa, vezes a diferença de temperatura que vai ser submetida, vezes um coeficiente alfa que a gente chama de coeficiente de dilatação linear. Obviamente, materiais que dilatam termicamente são aqueles cujos componentes microscópicos, né, componentes atômicos, que são os íons, eles normalmente ficam presos por meio de ligações, né, ligações interiônicas e internucleares, né, ligações entre eletrosferas, e essas ligações fazem com que os íons fiquem numa posição de equilíbrio. Quando se dá energia térmica, né, essa distância média assim aumenta, mas aumenta bem pouquinho, tá? Por um átomo, assim, na ordem de 10 na menos 15 metros. Só que numa barra de metal, por exemplo, ou numa barra de material que tenha, por exemplo, meio metro de tamanho, nós vamos ter 10 na sei lá eu quantas vezes o número de átomos, e daí cada um deles contribuindo com 10 na menos 15 metros vai dar uma dilatação na ordem de milímetros, que a gente vai poder efetivamente medir em laboratório, porque a dilatação praticamente tem a ver com o aumento do espaço médio das distâncias interiônicas dentro de uma matriz, por exemplo, que faz constituir o estado sólido, né, que é a matéria condensada. Então, um desses experimentos, obviamente, tem a ver com o anel, né, de Gravesande que a gente conhece, né, um anel que ele passa, na realidade, anel de Gravesande é o anel, mas na realidade ele é um conjunto do anel de uma esfera condutora. Os dois podem ser de materiais diferentes. Praticamente o anel ele tem um diâmetro tal que a esfera passa relativamente justinho assim por ele, né, mas passa através. Daí a gente aquece essa esfera e verifica que depois, quando a temperatura passa de um certo valor, a esfera não consegue mais atravessar o anel, tá? Porque principalmente a esfera ficou maior que o anel está mais frio, a esfera está mais quente. Tá? Então esse aí é um dos exercícios, assim, os problemas qualitativos de física, de termologia, que normalmente se ensinam daí no ensino médio. Então, praticamente, nós vamos fazer um experimento, né, em três partes, né, talvez. A parte 1 é a modelagem matemática do anel de Gravesande, tá, que é aquele experimento do anel e da esfera, né, que é o conjunto. Parte 2, que é a dilatometria de uma lâmina bimetálica. E a parte 3, né, que obviamente vai ser a medida do coeficiente de expansão térmica, que é o coeficiente alfa de dilatação térmica, de um metal, né, no nosso caso o alumínio. Então, praticamente, são 3 experimentos, e normalmente fica a critério assim, de escolher um deles, né, você que está me assistindo, escolher um deles e fazer o experimento. Então, pode olhar os 3, né, e fazer suas conclusões. Então vamos ver o primeiro, né? O primeiro é o anel de Gravesande, tá? Existe um exercício de referência que está publicado na 4ª edição, né, do livro Fundamentos da Física 2, de Gravitação, Ondas e Termodinâmica, do Halliday, Resnick e Walker, tá? Que é o problema 31P, que está na página 199 dessa edição, que é uma edição de capa cinza. Então esse exercício de referência praticamente consiste no seguinte:
Existe um anel de cobre, ok, que tem um diâmetro D minúsculo de aproximadamente exatamente 25 milímetros, a uma temperatura de 0 graus centígrados. Uma esfera de alumínio tem um diâmetro um pouquinho maior, de 25,05 milímetros, a temperatura de 100 graus. A esfera é colocada em cima do anel e os dois chegam ao equilíbrio térmico porque eles vão estar em contato físico, transferindo o calor do corpo mais quente para o corpo mais frio. Então o corpo mais quente vai ceder calor para o mais frio, diminuindo a temperatura, diminuindo a dilatação, e o mais frio vai começar a dilatar porque vai aumentar a temperatura. Porque a gente sabe que no caso da termologia, né, de materiais sólidos, o calor sempre vai dilatar, né, a absorção de calor dilata, porque aumenta as distâncias intermoleculares, né, e o frio vai contrair, porque daí tende a diminuir as distâncias intermoleculares daí. Então, supondo assim que não tenha dissipação de energia para o ambiente, tá, vai chegar um ponto que o D maior vai ser menor que o D menor, tá? E obviamente a esfera de alumínio vai passar através, tá? Então, se a gente tiver praticamente essa situação, né, determinar que temperatura que isso vai acontecer, se a gente tiver a razão das massas da esfera e do anel, por exemplo, nós podemos praticamente determinar, tendo todos esses dados, a gente pode determinar a razão das massas do anel, ok? Anel de cobre e da esfera de alumínio também. Então, o problema solicita que a gente use os coeficientes de expansão, né, para o cobre de 17 vezes a menos 6 por grau centígrados, ou por Kelvin, né, porque uma variação de grau centígrado é a mesma do Kelvin. Coeficiente do alumínio, 2,3 vezes a menos 5. Tá? O calor específico do cobre, 0,0923 calorias por grama-grau centígrados. E o calor específico o calor específico do alumínio, 0,215 calorias por grama-grau centígrado. Então vamos dar uma olhada na solução desse problema. Tá, então como é que é a solução? Para chegar na temperatura de equilíbrio, que é uma coisa que nós precisamos saber, a que temperatura conjunta que os dois vão estar, a quantidade de calor que é cedida pela esfera de alumínio quente, que tem um diâmetro D maiúsculo, tá, tem que ser igual à quantidade de calor absorvida pelo anel de cobre, tá, que vai ter um diâmetro D minúsculo. Tá? Então, quando o D minúsculo for maior que o D maiúsculo, vai praticamente nesse instante a esfera vai passar através do anel. Então a quantidade de calor é dada pela clássica equação de Clapeyron, né, que vai ser a massa do alumínio, né, da esfera de alumínio vezes o calor específico do alumínio. Então aqui nós temos a capacidade térmica dessa esfera de alumínio, vezes a variação de temperatura do alumínio é igual à massa do anel de cobre, vezes o calor específico do cobre, né, que é o material, vezes a diferença de temperatura daí que o anel de cobre vai ter. Ok? Então, como foi colocado uma esfera de alumínio a 100 graus centígrados, né, pelo problema, tá, a temperatura inicial vai ser 100 graus e ela vai resfriar para chegar a uma temperatura final que nós vamos chamar de T. Enquanto que o anel de cobre vai estar a uma temperatura inicial de 0 graus, tá, centígrados, e vai chegar a uma temperatura T pelo aquecimento. Agora, nós fazemos, né, o problema está pedindo a razão da massa do anel de alumínio pela massa, a massa da esfera de alumínio, dividido pela massa do anel de cobre. É só passar dividindo a massa do cobre aqui e passando dividido, né, esse termo aqui. Tá? Então, praticamente, o que nós vamos ter é que a massa do alumínio, da esfera de alumínio dividido pela massa do anel de cobre, tem que ser a capacidade, o calor específico do cobre vezes a temperatura de equilíbrio dividido pelo calor específico do alumínio, sem menos a temperatura de equilíbrio. Então, sabendo a temperatura de equilíbrio, praticamente, né, que quando houver esse trânsito assim da esfera pelo anel, nós podemos determinar a razão entre as massas, ok? E da mesma forma, se nós soubermos a razão entre as massas, podemos achar essa temperatura de equilíbrio daí, se a gente conhecer a temperatura inicial da esfera. Seguindo o passo, né, agora temos que calcular praticamente a dilatação, né, dos dois, praticamente, né, a dilatação de um e a contração do outro. Então o anel vai dilatar
porque ele vai receber calor e a esfera vai ceder calor, então ela vai se contrair. Então, se D maiúsculo for o diâmetro da esfera de alumínio, a gente pode escrever que D mais uma variação de D, tá, é dada pela lei de equação da dilatação, tá, que vai ser D menos D, alfa alumínio, delta T alumínio. Tá, então, praticamente, colocando D em evidência, vai ter 1 menos alfa alumínio C menos T, vezes D. Tá, isso vai ser o diâmetro mais o incremento. Depois, o diâmetro interno do anel de cobre, praticamente, ele vai aumentar. Então, D mais delta D vai ser D minúsculo mais D, a coeficiente de expansão do cobre, vezes a variação de temperatura do anel de cobre externo, que vai ser o D em evidência, que multiplica 1 mais alfa do cobre vezes T. A esfera de alumínio ela vai passar pelo anel de cobre, tá, quando D mais delta D, tá, maiúsculo, ou seja, o diâmetro inicial mais essa variação de diâmetro pelo resfriamento vai ser igual ao D do anel mais a variação de diâmetro dele daí, tá? E igualando então essas duas equações, tá? Porque D maiúsculo mais delta D maiúsculo tem que ser igual a D minúsculo mais delta D minúsculo para ocorrer daí a rolagem da esfera pelo anel, tá? É praticamente igualar as duas expressões anteriores. Então, fazendo essa questão aqui, tá, nós simplesmente isolamos a temperatura, que é a temperatura de equilíbrio que é necessária para que as proporções da esfera e do anel fiquem de tal forma que um comece a deslizar pelo outro. Tá? Então, isolando T, que é a nossa incógnita aqui, nós sabemos de todas essas outras quantidades que é dado no problema. T vai ser D minúsculo menos D maiúsculo mais D alfa do alumínio vezes a temperatura inicial da esfera de alumínio, dividido pelo diâmetro vezes alfa alumínio mais D vezes alfa do cobre. Substituindo agora os valores de D minúsculo, D maiúsculo e dos alfas, vão chegar a 50,38 graus centígrados para esse problema, na situação específica do problema que o livro do Halliday Resnick, né, problema 33, nos passa. Tá? Então, achando essa temperatura de equilíbrio, nós voltamos nessa equação inicial aqui na parte de baixo, substituímos o T, tá, que é a temperatura onde vai ocorrer a rolagem da esfera por dentro do anel, e obtemos daí a razão das massas, tá, que dá 0,436. Tá? Então, praticamente, nós temos a modelagem matemática do anel, né, praticamente deixando passar a esfera daí e os dois transferem calor entre eles. Esse experimento, esse problema resolve quantitativamente o caso do anel de Gravesand, né, que já é aquele experimento que a gente conhece assim, no ensino médio, que uma esfera metálica fria passa por um anel, mas quando esquentar a esfera e tentar colocar pelo anel de volta, não vai passar, porque significa que a esfera aumentou de tamanho. Tá? Então, no ensino médio sempre é a universidade, mas praticamente qualitativamente. Para resolver esse problema do experimento do anel de Gravesand, nós temos esse kit, né, que consiste em um anel de Gravesand para laboratório didático de física, que é um anel e uma esfera, os dois são feitos de latão, tá? Então eles são comprados assim, e a gente pode desrosquear assim o anel, desrosquear a esfera e trabalhar com eles independentemente dos suportes. Os suportes estão aqui só para fazer a parte qualitativa em ensino médio. Se a gente quiser deixar cair a esfera por dentro, simplesmente nós podemos desrosquear e usar essas duas peças separadas dos suportes aqui. Então, no caso, assumindo que seja latão de boa qualidade, né, vamos supor que o coeficiente de dilatação linear do latão, que é praticamente 1 sobre L0 delta L sobre delta T, a variação de comprimento com a temperatura, dividido pelo comprimento inicial, é o coeficiente de dilatação térmica. Então, 1,85 vezes 10 a menos 5 por grau centígrados, ou por Kelvin, é o que a gente encontra nas tabelas para o latão.
E praticamente o calor específico do latão vai ser 0,0923 calorias por gramas graus centígrados. Então esses valores aqui nós vamos usar para fazer a nossa análise e são os melhores valores daí que eu encontrei na literatura para o latão, tá? Que é uma liga praticamente ali de cobre e zinco daí. Então vamos dar uma olhada no anel de Gravesande, né? Que a gente dispõe para o nosso experimento. Então a gente pode ver aqui o conjunto do anel de Gravesande, o kit comercial. A gente pode ver que a esfera praticamente passa justinho pelo anel. Tá com uma folga realmente mínima aqui, mas passa. Dilatando a esfera e contraindo o anel, diminuindo a temperatura do anel, aumentando a temperatura da esfera, ela não vai passar mais. Mas no momento a temperatura ambiente, tá, uma desliza sobre a outra com um mínimo de folga. Agora nós vamos tirar as peças, assim, né, o anel e a esfera, e nós vamos medir a massa de cada uma individualmente, usando uma balança de precisão daí. Tá? Então vamos medir a massa, porque a gente precisa da massa do anel e da massa da esfera. Então já temos a massa do anel do anel, a massa da esfera, tá? Já conhecemos agora um pouco do, das peças assim que nós vamos utilizar. Então nós vamos fazer o seguinte, vamos ver os equipamentos, né, que a gente vai ter para fazer as medições que são necessárias para coletar os dados para avaliar a modelagem matemática derivada para essa situação do anel de Gravesande, né, pelo leitor, como desafio a partir daquela modelagem matemática do problema exemplo do Harley-Resnick, cuja solução já foi apresentada agora há pouco. Então, os instrumentos necessários para o experimento, nós vamos precisar então da esfera, né, e do anel. Obviamente o anel está dentro do refrigerador para ser resfriado a uma temperatura o mínimo possível. E a esfera que vai ser aquecida nesse fogareiro elétrico. Aqui nós temos um suporte onde a gente pode ver um sensor de temperatura e uma presilha à prova de transferência de calor, né, a presilha isolada aqui com com mangueiras de silicone para evitar, né, que se transfira calor do meio para o anel, né, que a única transferência possível seja através da esfera aquecida para o anel que vai ser colocado aqui, o anel congelado. Esse termômetro vai monitorar a temperatura da esfera à medida que ela transfere calor para o anel. No primeiro momento a gente espera que a esfera não passe pelo anel, porque ela vai estar dilatada e o raio dela vai ser maior que o diâmetro interno do anel, mas que quando uma temperatura menor for atingida, a esfera consiga passar, e nós temos que determinar a temperatura no momento que a esfera passa, né, a temperatura da esfera no momento que ela passa pelo anel. Então vai ser medido com esse termômetro preto aqui. Esse sensor de temperatura aqui,
tá? Ele é um sensor de temperatura que vai estar no multímetro vermelho. E daí a temperatura aqui vai ser medida, a temperatura da esfera no momento que ela é retirada aqui do fogareiro, tá? Então a ideia é pegar a esfera aquecida, colocar, medir a temperatura nela, transportar para o anel, né? Colocar esse sensor de temperatura no anel daí, remover esse e esperar, né, o resfriamento ocorrer quando praticamente passar a esfera passar pelo anel, a gente tem que ter a temperatura nesse instante daí, para poder resolver os exercícios. Então vamos lá, já está aquecendo aqui, tá? E nós vamos daí, né, pegar essa peça, vamos remover essa esfera da extremidade, que ela tem um orifício aqui com a rosca, né, que vai ser medida a temperatura. E vamos deixar aqui por algum tempo, ok? Enquanto ela esquenta daí. Tá? Espera-se que a temperatura passe aí dos 150 graus. Então lá, vou dar tempo para esquentar então. Então o que nós vamos fazer? Tá? Nós vamos utilizar esse conjunto apresentado, né, do anel degravesante de latão, aonde o anel tem essas medidas aqui a 13 graus centígrados. Foi medido no laboratório de mecânica num dia frio. Então o diâmetro interno do anel praticamente é 2,24,483 milímetros, né, usando um micrômetro ali. E a esfera vai ter um diâmetro D maior de 24,365 milímetros a 13 graus centígrados. Então, obviamente, a 13 graus centígrados a esfera passa através do anel, tá? Porque ela tem um diâmetro D maiúsculo, né, um pouco menor do que o diâmetro do anel. Agora nós vamos fazer daí pegar um aquecedor, tá? E vamos colocar a esfera, tá? E deixar aquecer aí uma temperatura que passe dos 100 e alguma coisa graus centígrados, tá? E deixando ela o mais quente possível daí, tá? Então eu vou colocar ela sob uma manta de um aquecedor elétrico. O anel daí a gente pode resfriar ele no freezer, né, junto com o gelo, né, e tentar fazer ele ficar a mínima temperatura possível para ele ficar o menor que puder. E a gente prende ele no suporte daí, tá? Então vai ficar o anel preso num suporte que é isolante térmico e a gente coloca a esfera em cima. A esfera não vai passar e vai começar a ter a transferência de calor e vai chegar a uma determinada temperatura que vai possibilitar com que ela passe espontaneamente. Coloque a esfera sobre o anel e aguarde as trocas de calor entre essas partes e observa daí a leitura das temperaturas e verifica a que temperatura a esfera vai estar quando ela vai cair imediatamente através do anel. Tá? Pega as equações daquele exemplo do Halley-Resnick, tá? E tenta aplicar as mesmas equações para essa situação do problema, né, experimental e tenta prever qual é o valor da temperatura aonde vai ocorrer a passagem da esfera pelo anel. Compara essa temperatura prevista pela tua modelagem teórica com o valor medido dessa temperatura e discuta o grau de sucesso assim que tu vai ter entre as previsões e também quais são as fontes de erros que tu pode imaginar no experimento. Então, observando a construção do experimento, quando que o experimento pode te dar alguma informação que é imprecisa, tá? Ou praticamente que não possibilite assim uma melhor aproximação dos cálculos teóricos dos experimentais, né? Ok? Então essa é a parte 1, modelagem matemática do anel degravesante. Vamos fazer então, tá, o procedimento experimental e vamos coletar os dados da temperatura aonde ocorre a passagem da esfera, tá? Que é a temperatura de equilíbrio daí, TF. Vamos lá, vamos observar.
Então a gente pode perceber que o anel está a uma temperatura daí de 10 graus centígrados. E vamos ver a esfera aqui. Então tá, o anel está a uma temperatura de 13, 14 graus centígrados, né? 13, 14 graus centígrados. E aqui nós temos a esfera a uma temperatura de 172 graus centígrados. Agora é só colocar aqui. Yep. Perfeito. E agora monitorar a temperatura. Então nós podemos ver imediatamente, né? Está ocorrendo troca de calor. A esfera está a uma temperatura de 137 graus. O anel já está a uma temperatura de 50 graus. Desligar o forno. E podemos ver aqui que está praticamente a esfera começou a entrada aí dentro do anel. Então eles estão em equilíbrio e cai basicamente a temperatura que vocês podem ter visto. Pode repetir em câmera lenta para pegar a temperatura correta no instante que a esfera cai, né? Repetindo o vídeo. Então é isso, já temos agora a temperatura no momento que a esfera passa e todos os dados já estão disponibilizados para a resolução do problema. O segundo experimento tem a ver com a dilatometria de uma lâmina bimetálica. Tá? Então, o que é uma lâmina bimetálica? Normalmente é um material que tem um coeficiente de dilatação grande, né? Tipo latão, tipo aço inoxidável, tipo cobre, tipo qualquer coisa, alumínio, assim por diante. E nesse material que tem um coeficiente de expansão grande, né, considerável, a gente coloca um material aderido, né, firmemente, que se chama INVAR. O INVAR ele é praticamente um material que tem um coeficiente de dilatação térmica muito baixo. Tá? Ele é uma liga praticamente, né, de 36% de níquel e 64% de ferro, que é o INVAR 36, que é usado na indústria aeroespacial, né, na indústria aviônica, onde a gente não quer que o material tenha um grande coeficiente de dilatação térmica. Ou seja, o material tem que se dilatar muito pouco e ser resistente a variações grandes de temperatura. Então, quando a gente adiciona calor, por exemplo, a gente adiciona energia, o latão, aqui, o elemento que está em cima, ele vai se dilatar bastante, o INVAR vai se dilatar pouco. Como eles são bem aderidos nas extremidades, eles vão dobrar praticamente, fazer um raio de curvatura aqui e um ângulo de dobramento, ok? Quanto maior for a quantidade de calor adicionada, ou seja, quanto maior a temperatura do meio, tá, maior vai ser esse desvio daí, né? Por quê? Porque a dilatação da face de fora vai ser maior que a de dentro e, obviamente, aqui vocês vão ter uma espessura, tá? Uma espessura, e daí vocês vão ter praticamente a definição de um raio de circunferência, né, e uma dobradura daí. Se a gente observar aqui, por exemplo, comparar com aço carbono, aqui tem coeficiente de expansão em função da temperatura, por uma grande variedade de menos de 0 até 450 graus centígrados. O que vocês veem é que o aço carbono, por exemplo, ele tem um coeficiente de expansão relativamente constante ao longo do intervalo de temperatura aqui de 350 graus.
tá? Enquanto que o INVAR, ele vai, né, a temperaturas assim abaixo de uns 120 graus, ele vai ter um coeficiente de expansão térmica, na média, que é cerca de 1/10 daquele do aço carbono, tá? Então, aço carbono seria um metal típico, assim, né? Com coeficiente de expansão térmica típica, na ordem aí de 10 a 14 vezes a menos 5 por grau centígrado. O INVAR ele vai ter um nono, um décimo desse valor, então ele tem bem menos propriedades de expansão térmica. Mas ele é não linear, então à medida que tu aumenta a temperatura, ele começa a ter um comportamento aqui de parábola, tá, para temperaturas bem mais altas aí. Tá? Então, nós vamos ter um par bimetálico, que uma parte dele é o INVAR e a outra parte é um material aí, provavelmente um aço, né, uma folha de aço. Mas a empresa que fez esse par bimetálico para nós não disse que material que foi. Tá? Então, obviamente, a gente quer determinar a razão entre o coeficiente de dilatação do material metálico, né, dividido pelo material que tem menos. Coeficiente de dilatação maior dividido pelo coeficiente de dilatação da face do par bimetálico, que tem um metal de menor coeficiente daí, que provavelmente deve ser um INVAR. Então, é isso então para explicar o que é o INVAR 36 daí. Uma coisa interessante também sobre o INVAR é que se a gente pega, por exemplo, uma liga de ferro-carbono. Se a gente pegar ferro e começar a aumentar a porcentagem de níquel, por exemplo, tá? O que vai acontecer é que a presença desse níquel como impureza vai começar a diminuir o coeficiente de expansão até um valor mínimo, tá? Que vai ser alguma coisa em torno de 1,2 vezes a menos 6. Lembra que aqui 10 a 12, por exemplo, seria o aço carbono. Então, olha só que interessante assim como que a adição de impurezas modifica as características térmicas e elétricas no material, né? Isso aqui se chama de praticamente dopagem. Então, se nós pegarmos, por exemplo, e começar a adicionar 20%, 22%, 23%, 25% de níquel, o coeficiente de expansão vai começar a diminuir, até que quando chegar a 36% vai ser o mínimo coeficiente de expansão. Se a gente começar a aumentar a quantidade de níquel, vocês vão ver que o coeficiente de expansão vai começar a aumentar de novo e vai voltar a ser aquele valor típico assim. Então vocês vão ter uma transição entre ferro puro, por exemplo, que seria ali em torno aí de uns 18 por Kelvin, né? 18 vezes 10 a menos 6, menos 5 por Kelvin, 1,8 vezes 10 a menos 5, vocês vão ter praticamente que ele vai chegar no mínimo, aumentando a dopagem, e depois vai virar praticamente o níquel. Então, nesse ponto preto aqui, nesse ponto vermelho, vocês vão ter o que se espera por coeficiente de expansão térmica do níquel, porque praticamente a amostra vai virar muito mais níquel do que ferro, então vai tender a se comportar mais como níquel. E ao passo que, se vocês tiverem, por exemplo, com pouco níquel, ele vai começar a se comportar mais como uma amostra de ferro. Tá? Então, esse é um comportamento interessante daí que chega num ponto que realmente faz a diferença daí. Tá? Então, é por isso que é o 36%, porque experimentalmente, 36% vocês vão ter o menor coeficiente de dilatação térmica possível, que vai ser esse valor aqui para o INVAR. Então, 1,2 vezes 10 a menos 6 é 0,12 vezes 10 a menos 5, né, por grau centígrado, ou 1,2 partes por milhão em grau centígrado. Então, a dilatação térmica praticamente é um coeficiente bem pequeno. Então, resulta em dilatações térmicas pequenas se vocês tiverem pedaços de material assim na ordem de centímetros, né, decímetros ou metros. Né. A solução matemática do par bimetálico, ela foi proposta num livro, né, que praticamente é o problema 3, capítulo 6, página 162, 165, do livro do curso de Física Básica, Fluidos, Oscilações e Ondas, né, quarta edição,
do Moisés Nussensweig. Então aqui tem praticamente um problema, tá? Que vocês têm daí uma lâmina, uma interface latão-aço, que é uma lâmina aqui que vai ter 2 milímetros de espessura, tá? E ela é presa nas pontas de modo que tu não vai ter que uma lâmina vai ser maior que a outra, elas vão estar sempre com o mesmo tamanho. Qualquer variação de dilatação vai resultar numa curvatura, tá? Então a 15 graus centígrados as duas lâminas têm um comprimento de 15 centímetros e a tira fica reta, mas a uma temperatura de 40 graus a tira vai se encurvar, adquirindo um raio de curvatura R. Então esse raio de curvatura, tá, seria o fato assim de ter uma aparência assim num arco de circunferência, e vocês vão ter, por exemplo, aqui ó, uma distância aqui x, tá? Uma distância x aqui entre o ponto A e o ponto B, e uma distância y entre o ponto A na vertical com o ponto B. Então, se vocês fizerem, por exemplo, y sobre x, vocês vão ter a tangente do ângulo de dobradura, tá? Então, é uma das formas assim de se ver, ou então estima o raio de curvatura, porque daí, nesse caso de geometria, a gente tem como calcular, derivar um pelo outro, ou vice-versa, só trabalhar com as variáveis daí. O problema pede para calcular, por exemplo, y, tá? A gente pode calcular x também aqui sem problemas, o ângulo de dobradura ou o raio de curvatura, tá? O problema aqui é que calcule r e y, é só uma questão de saber que variáveis que vão trabalhar. Dá o coeficiente de dilatação linear do latão, né? E o coeficiente de dilatação linear do aço recomenda que use esses valores daí. Então, como é que a gente resolve esse problema? Nós simplesmente temos que usar muita geometria aqui para saber exatamente o raio de curvatura ou o ângulo, tá? Então, vão ter duas situações. Então, numa situação de temperatura baixa, os dois materiais vão ter o mesmo comprimento, tá? Sempre com a mesma espessura, mas vão ter o mesmo comprimento, e vocês vão ter o par bimetálico na forma de uma lâmina reta, tá? Com uma face num material, outra face do outro material. Quando colocam a temperatura de 40 graus, né, de cima vai dilatar mais que o de baixo, vai ocorrer uma variação. Então aqui está um pouco exagerado essa variação, só poder enxergar os elementos gráficos. Então na situação final, a temperatura alta vai ter um raio de curvatura, que vai ser R1 para a primeira lâmina, R2 para a segunda lâmina. O comprimento da primeira lâmina vai ser L1F, com material de menor coeficiente de expansão, e L2F para o coeficiente de maior expansão daí. E θ vai ser o ângulo aqui, né, praticamente do arco de circunferência, que vai ser produzido daí. Então vejam que numa lâmina bimetálica transforma uma lâmina reta de dois materiais numa lâmina curva, que pode ser caracterizada com raio de curvatura daí. A solução dessa lâmina, ela pode ser, foi dada daí por esse site, né, que é olympicaescolaworldpress.com, que prepara as pessoas para as Olimpíadas Brasileiras de Física e Matemática. E eles propuseram a seguinte solução. Então o mérito dessa solução é deles, né? Pode escrever que R2 vai ser R1 mais o diâmetro, tá? Então R2 é o raio externo, R1 é o raio interno, e D é o diâmetro. Então R2 vai ser R1 mais D. O ângulo θ, né, se eu medir L1F, o comprimento do arco, dividido por R2, e o L2F vai ser praticamente L2F sobre R2 vai ser θ, e L1F sobre R1, tá, tem que ser igual a L2F sobre R2, porque o ângulo é o mesmo. Eles são presos por uma ponta e presos na outra extremidade, tá? Praticamente, e o formato vai decorrer dos coeficientes de expansão daí. Então, como o ângulo é o mesmo, né, L2F sobre R2 é igual a L1F sobre R1, que vai ser igual a θ, pela construção. Fazendo agora a substituição, pegando essa expressão e isolando aqui para R1 e R2, nós vamos ter um sistema de duas equações e duas variáveis, tá? Então esse sistema agora pode ser resolvido,
tá? E a gente pode escrever R2, por exemplo, que é o raio externo, tá? Em função dos L's, tá? Dos comprimentos de arco. Os comprimentos de arco, eles são expressos pela lei da dilatação dos sólidos, que para o primeiro vai ser o material que tem coeficiente α1, e para o segundo, que é o externo, tem o coeficiente α2. E eles vão ter os comprimentos praticamente iguais, tá? No início, quando a temperatura é baixa. Esses comprimentos vão ser diferentes à medida que o calor é adicionado no sistema. Substituindo agora essa expressão aqui, tá, e fazendo algumas continhas, tá, a gente chega aqui, o R2 é dL1F sobre L2F, que multiplica L1F sobre L2F menos L1F. Então, simplesmente substituindo aí. Tá? E a gente pode agora isolar o R2 em termos daí dessas quantidades, né? Então, obviamente, né, a gente vai ter essa expressão aqui, depois de mais um pouco de trabalho, tá? E a gente já vê praticamente a possibilidade de, como nós temos o ΔT e temos os alfas, e nós temos o D minúsculo, que é a espessura, né? Nós temos a possibilidade de encontrar o raio externo. Então, colocando os valores, tá? Os valores do problema, o raio externo, que vamos chamar de R, tá? É simplesmente 10 metros. Então, na prática, como se fosse uma curvatura correspondente a um raio de 10 metros. Quanto maior for a razão entre esses coeficientes de dilatação, tá? Menor vai ser o raio de curvatura. Se a gente quiser agora y, que é essa distância aqui, né? Praticamente é R2, tá? Menos R2 cosseno de θ, é um menos a componente, tá, do outro. Tá? Então agora R2 1 menos cosseno de θ, aqui pela geometria, né? Aqui está o R cosseno de θ. E agora a gente pode calcular o θ. Então quanto é que vai ser esse ângulo aqui? Tá? Esse ângulo aqui, que vai corresponder a esse arco de circunferência, que vai ser o par dobrado, vai ser L2F sobre R2, substituindo a equação daí da dilatação, tá? E substituindo o valor de R2, aqui nós vamos ter 0,015, tá? Isso aqui 0,015 radianos, obviamente. E se eu quiser o y daí, que é essa distância, né, eu praticamente vou ter, né, que substituir nessa expressão de novo, R2, cosseno de 0,015, daí eu vou ter que essa distância y vai ser 126 milímetros. Então isso aqui o problema pede. Eu posso calcular o y e posso calcular esse x aqui também, simplesmente trocando o ângulo e pegando essa outra expressão aqui. Então R2, daí seno de θ vai ser esse ângulo aqui. Tá? Daí fica fácil de encontrar, ok? Y e x, né? E verificar também esse ângulo de dobragem aqui, né? O ângulo de dobra, quanto que vai ser. Só questão de analisar daí as informações e analisar a geometria da figura geométrica que fica pós-dilatação. Então estamos prontos agora com as fórmulas para poder fazer o nosso par bimetálico. Então vamos ao experimento, tá? Que nós vamos praticamente colocar um becker com água fervendo, com a temperatura regulável e monitor de temperatura. E nós vamos para diferentes temperaturas mergulhar daí o nosso par bimetálico. E eu quero praticamente que se obtenha o coeficiente a razão dos coeficientes de dilatação térmica entre o material que tem mais dilatação e o material que tem menos dilatação, tá? A partir das medidas daí do ângulo de dobragem. Tá? Então vamos ao experimento. Então, os passos para o experimento são os seguintes: utilize uma lâmina bimetálica em laboratório que está plana a uma temperatura ambiente de um dia de inverno, que é 13 graus centígrados. Aqueça 300 ml de água em um becker e quando a temperatura atingir 100 graus centígrados, coloque a lâmina nessa água. A gente não tem como regular a profundidade, então a gente não sabe exatamente quanto que vai ser o ângulo de dobradura, porque a gente não pode comparar.
tá? O ponto aonde vai começar o processo de dilatação é que vai definir o início do vértice do ângulo de dobradura daí. Daí transporta a lâmina rapidamente para uma escala milimetrada, né, e verifica quanto que vale o ângulo de dobradura para 95, 85, 75, 65 e 55 graus centígrados. Calcula, verifica, por exemplo, né, pode pegar um ângulo de dobradura para 95 graus centígrados, calcular com o teu modelo teórico e verifica praticamente, né, se BDT para t igual a 95, beta dt, que seria o ângulo de dobradura, seria praticamente o que tu espera, né, para essa temperatura mais alta, a partir da tua modelagem matemática. Faça um ajuste por mínimos quadrados, né, para obter o coeficiente angular linear da reta de ajuste. Então, por que essa reta tem que passar pela origem dos eixos no gráfico beta versus t? Qual é o significado físico do coeficiente angular dessa reta de ajuste dado pelo seu modelo? Então, tem que explicar praticamente o que isso significa daí. Tá? E é claro, né, discutir as fontes de erro e as dificuldades daí de fazer as medidas, tipo, sei lá, mergulhar, por exemplo, um par bimetálico na água quente, até que tu coloque ela numa escala, ela deve ter esfriado um pouquinho, então isso já vai alterar o ângulo. Então são algumas coisas que podem ser feitas assim sobre as fontes de erro de medidas daí, já que o experimento é 100% feito por vídeo. Vamos então para o procedimento experimental, tá? Olhar daí o material, olhar a dilatação daí a uma temperatura alta. E depois nós vamos fazer as medidas daí para as outras temperaturas menores. Então vamos lá. Então nós temos água fervendo, uma temperatura de 100 graus centígrados. Então eu vou praticamente agora desligar o fogo, o aquecedor. E vou mergulhar agora a lâmina nessa água quente. Também reto. E agora depois de colocar, então nós temos um ângulo aí de desvio. Vamos medir esse ângulo agora a 100 graus centígrados. Nota que à medida que ela esfria, ela volta à posição original. Bom, aqui tem uma fotografia, né, do parâmetro metálico. Então a gente vê que foi mergulhado até esse ponto. Então aqui que começou o início da dobra. Essa parte aqui é reta, então toda a parte reta da lâmina a gente desconsidera, só considera no momento que ela começa a fazer a curva. Vocês veem que a curvatura é uma curvatura como se fosse um arco de circunferência mesmo, que é o que a teoria lá prevê, né, que vocês vão ter circunferências, né, arcos de circunferência. A distância entre o início da dobra, né, que foi onde foi mergulhado o par, vai ser aproximadamente aqui ΔX até a borda, e ΔY vai ser essa deflexão máxima, tá?
Então o ângulo beta, que é esse ângulo de dobradura aqui, tá, vai ser o arco cuja tangente vai ser delta y sobre delta x. E aqui temos a borda da lâmina daí. Tá? Então a gente não tem como fazer um raio de curvatura aqui, tá? Mas até teria, né, se fosse fazer uma análise mais minuciosa. Mas vamos usar só o ângulo de dobradura. Então esse ângulo beta aqui é como se fosse a hipotenusa aqui fechando um triângulo retângulo cujo cateto adjacente é o delta x, né, e o cateto oposto é delta y, que a gente mede daí usando essa escala milimetrada do próprio papel milimetrado. Mas a ideia daí é observar e verificar a partir da onde que a gente considera que a dilatação está ocorrendo e despreza a parte reta da lâmina daí e usa essa escala milimetrada para contar o número de milímetros que corresponde a essa deflexão y e o número de milímetros que corresponde, tá, a essa perpendicular aqui da ponta da lâmina até o início da dobra. Coloca aqui o delta y e o delta x, calculador em modo de graus, tá? E fazendo arco tangente vocês vão ter praticamente o ângulo beta em graus daí. Então vamos lá. Aqui para a temperatura de 95 graus centígrados, dá para ver bem assim que o ângulo é relativamente elevado, né? Localiza o início do ângulo, né, a dobra, aonde que ela vai acontecer, despreza a parte linear, calcula delta y, delta x e faz o beta daí, que é o ângulo de dobradura. Então essa é a temperatura 95 graus centígrados. Agora aqui nós temos a temperatura de 85 graus centígrados. Pode congelar a imagem, tá? E praticamente fazer análise da geometria quando a temperatura caiu de 10 graus. Já dá para ver que o ângulo é menor. Caiu temperatura, caiu ângulo. É o que a gente espera para o parâmetro metálico. Dá para ver também que a espessura é aproximadamente ali 0,2, 0,1 milímetro daí. 0,2 milímetros, acho que é um valor mais apropriado para a espessura do parâmetro metálico. Aqui nós temos para 75 graus centígrados, já vê que a deflexão foi menor, tá? Faz as medidas. Aqui não foi colocado todo o parâmetro metálico dentro, né? Foi colocado só a extremidade, então já dá para ver aí, né, um ângulo menor ainda, né, para 65 graus centígrados, que mostra que qualitativamente, né, o ângulo de dobradura depende realmente da temperatura e o ângulo e o raio de curvatura daí também vai depender do ângulo, bem como a modelagem matemática do problema do livro do Moisés Nussenzweig lá fazia a gente pensar a respeito. E finalmente para 55 graus, né, quase não teve muita alteração, mas dá para definir o ângulo de dobradura também. Então pode medir esse ângulo, congelar a imagem, contar os milímetros, fazer o delta y sobre delta x, o arco cuja tangente é esse valor, e achar esse valor daí em graus, que é o ângulo beta, que é o ângulo que a lâmina bimetálica faz com o eixo horizontal. Bom, eu fiz as medidas, né, usando essas figuras, só discutir rapidamente o que é, então a gente vê que o ângulo em graus vai ser diretamente proporcional à temperatura que vai estar em graus centígrados, e vejo que os ângulos de dobradura praticamente se alinham muito bem com uma linha reta, tá? Então, obviamente, essa linha reta vai depender, né, da diferença ou da razão entre os coeficientes de expansão lineares, de dilatação linear, entre uma superfície, uma face e a outra face, que são dois metais diferentes, tá? Então faça a modelagem matemática, acha esse coeficiente agora, tá? E determina quanto que um
é maior que o outro, tá? Quanto que um alfa de um metal que dilata mais é maior do que aquele alfa de um metal que dilata menos da outra face. E assim se resolve daí o problema do par metálico. Na parte 3, nós temos a determinação do coeficiente de dilatação linear do alumínio, tá? Que também é um experimento muito interessante. Alumínio porque é mais fácil de fazer no laboratório, né? Pode ser feito de cobre também, né? Aço já é mais difícil de trabalhar. Mas praticamente para a gente achar um coeficiente de dilatação linear, a gente tem que ter uma barra de comprimento conhecida, uma temperatura. Então nós temos uma barra de alumínio, né, de praticamente 1 polegada, e que nós fizemos um buraco nessa barra de alumínio, tá, para poder colocar uma resistência de aquecimento, né, uma resistência de potência, que vai ser ligada em 110 volts por meio de um regulador de temperatura. E para manter homogênea a temperatura dentro da barra, nós vamos preencher a barra com óleo de máquina, que é óleo de refrigeração ou óleo de lubrificação de motor de motocicleta. Tá? No laboratório nós medimos que o comprimento da barra, né, comprimento da barra 20 graus centígrados é 26,16 centímetros. Então esse seria o L0 daí. O que a gente faz? A gente coloca a resistência dentro da cavidade do tubo de alumínio, a gente coloca óleo, a gente coloca o sensor de temperatura desse óleo, tá? Que vai dar uma ideia de quanto que é a temperatura dentro da barra de alumínio. Nós vamos colocar um relógio medidor de precisão, que é um medidor de superfície, tá? Que eu vou explicar melhor do que é daqui a pouco. Que ele vai ter uma escala de 0 a 250, né? Uma volta completa do ponteiro vai ser 250 unidades, sendo que essas 250 unidades correspondem a 0,25 milímetros. Então nós vamos poder medir medir a distância em milímetros, né? A variação de distância em milímetros, que seria a variação de comprimento ΔL, com uma precisão de 0,001 milímetro. Lembrando então que uma volta completa do ponteiro no mostrador corresponde a uma variação de comprimento de 0,25 milímetros ou 250 unidades, que são as marcações menores. Sendo que cada marca menor dessas, a escala vai corresponder a 0,001 milímetros. E eu já explico o que é tudo isso quando a gente enxergar o relógio que mede... O relógio não. O medidor daí do ponteiro, daí, que mede a posição da dilatação. Aí, fazendo essas medidas, por exemplo, de 50 e 110 graus, de 5 em 5 graus, por exemplo, a gente pode coletar dados para fazer um gráfico do aumento fracional, seria o ΔL, né, dividido por L0, e do efeito de dilatação da barra versus a temperatura. A gente pode fazer um ajuste daí por mínimos quadrados, que nós vamos ter ali alguns pontos, assim, né? Um número não muito grande de pontos, dá para usar mínimos quadrados, e obter o coeficiente angular dessa reta. Esse coeficiente angular dessa reta certamente vai ser um indicador do coeficiente de dilatação linear do alumínio. E daí a gente mede experimentalmente esse coeficiente de expansão térmica. Existe um valor normalmente adotado para o alumínio, que é 2,42 vezes a menos 15 por grau centígrados, coeficiente de dilatação. Nós vamos encontrar, obviamente, um valor experimental que pode ser esse, né, ou pode não ser esse. Então determina o erro experimental percentual, que é praticamente o valor do coeficiente alfa teórico menos o valor do coeficiente experimental dividido pelo valor do coeficiente experimental. E daí multiplica isso por 100, pega o valor absoluto, vocês vão ter o erro daí em porcento. Tá? Então esse é o objetivo. E também, é claro, discutir as fontes de erro baseado na inspeção da construção do experimento, das partes que compõem o experimento. Então vamos dar uma olhada no procedimento experimental, nos equipamentos que a gente tem, tá? E observem bem como que o experimento foi construído.
Então tá, então os materiais necessários para o experimento são praticamente um multímetro na função de temperatura, aqui um sensor tipo Thermopar de imersão, aqui nós temos praticamente um elemento resistivo, tá, que é uma resistência circular, que é basicamente 100 watts. Daí a gente também dispõe aqui de um controlador de corrente, né? Então sabe que a temperatura de aquecimento é proporcional à corrente elétrica. Um óleo aqui de aquecimento, né? Que é um óleo de motor, de motocicleta. Aqui nós vamos ter daí um suporte, né? Isolado termicamente da mesa por meio de um tijolo refratário. Aqui uma estrutura que tem um pilar, onde fica daí o suporte, né, do relógio de palpamento, né, relógio de palpação. Aqui nós vamos ter praticamente um tubo, né, um tubo oco de alumínio. Esse tubo oco de alumínio daí, ele possibilita a inserção dessa resistência dentro, tá? E obviamente o óleo também, nós vamos mais ou menos completar aqui, né? E vai manter a temperatura dentro homogênea e constante, porque ele é oco, né? Então, obviamente, precisa de um líquido para fazer a distribuição da temperatura dentro. Ele é isolado termicamente, possui isolamento térmico, tá? Com um chão aqui, né? Com essa parte de baixo aqui do suporte. Aqui está o relógio de palpamento com a precisão milimétrica, então praticamente é um relógio milimétrico, né? Sensor de posição com precisão de 0,001 milímetro. Aqui uma câmera para filmar, para tirar fotografia daí da indicação em função da temperatura. E a temperatura vai ser regulada daí. E aqui uma fonte de alimentação, né, que praticamente faz com que a gente tenha 110 volts para poder ativar a resistência daí e diminuir o risco de choque. Então o que nós vamos fazer praticamente é a montagem daí do experimento. Então, para fazer a montagem do experimento, nós simplesmente colocamos a resistência na cavidade. Então, colocamos a resistência daí submersa. Tá? Essa resistência praticamente vai ser conectada agora ao sensor ali. Colocamos daí o medidor de temperatura na posição de temperatura, né? Então nós estamos a uma temperatura aqui de 16 graus daí dentro da sala, depois eu vou dar mais ou menos um foco. Então a temperatura inicial é 16 graus. Aqui nós colocamos o sensor de temperatura do óleo. E agora nós completamos o interior aí da cavidade com óleo.
Então tá, então o que nós vamos ter aqui praticamente é o suporte. Aqui tem um termômetro marcando 17 graus. Praticamente o elemento de aquecimento já está colocado aqui dentro, né, do cilindro aqui de alumínio. E aqui o relógio já está marcando praticamente zero, que é a posição de L0. Então agora toda vez que houver uma dilatação, vai ocorrer uma variação milimétrica desse comprimento aqui em função da temperatura. É isso que nós vamos ter que registrar. Ok? Então suporte aqui magnético e aqui o relógio de palpação de precisão micrométrica daí. Ok? Então praticamente é isso. Vamos agora ligar o elemento de aquecimento, já está cheio de óleo aqui, e vamos esperar daí atingir o equilíbrio térmico para fazer a medida daí, para fazer a medida do deslocamento. Bom, agora a gente precisa conversar um pouco sobre como é que a gente mede a dilatação. Nós vamos usar um recurso interessante lá da engenharia mecatrônica, né, que se chama relógio comparador, ou apalpador militesimal, né, milisimal, que tem base magnética. Então, como é que isso aqui funciona? A gente posiciona essa base magnética numa superfície magnética, obviamente, ele fica bem aderida. Fecha a chave aqui, né, para praticamente fazer com que não se mexa essa haste aqui. E a gente regula por esses parafusos a posição daí desse relógio que tem uma ponteira sensora. Essa ponteira sensora vai acoplada num mecanismo de redução que converte distância percorrida em rotação do ponteiro, tá? Então vocês vão ter assim, ó, se por exemplo essa haste é móvel, se ela for pressionada, o ponteiro vem nessa direção, né, na direção horária, e aumenta a posição. Se o ponteiro for puxado para fora, ele vem na direção ao contrário, tá? E obviamente vai marcar aqui, né, quantos, né, qual é a fração aqui de milímetro, né, sabendo que no nosso caso nós vamos ter um que tem precisão de 0,001 milímetro, isso aqui é 0,1 milímetro, 0,01 milímetro, então tem uma escala mais simples. E nós vamos poder medir com mais precisão daí do que esse relógio aqui, tá? Então, e aqui tem uma escala de 100, o nosso vai ter uma escala de 250 marcações daí, correspondente, né? Se o ponteiro sair do zero e voltar ao zero de novo, ele completou um ciclo, tá? Que aqui seria 100, né? 0, seria 100, mas no nosso lá, que nós vamos ter que ter mais precisão que esse, vai ser 0,25 milímetros aí, ou 250 marcações. Então, entendido isso, vamos começar a fazer as medidas agora com o nosso próprio material.
Bom, eu fiz mais ou menos a coleta, coletei uns valores, né, para leitura do mostrador, e vai ser em microns, em função da temperatura em centígrados, né. Então, vai ter para medir, por exemplo, aqui entre 0 microns, a mais ou menos 55, 57 graus, até 105 graus, que daí deu um pouco mais de 250. Colocando o valor no aquecimento, a gente vê que o aquecimento fez uma dilatação no sentido de mover o ponteiro girando na direção horária, tá, até chegar, completar um ciclo completo. Tá? Então ele saiu de 0 para 250 graus, então tecnicamente ele fechou um ciclo aqui de 200, pouco mais de 250 marcações. Então temos uma relação linear, que é uma coisa positiva, mostrando que o alumínio, né, nessa faixa de temperatura de 50 a 110 graus, ele tem um coeficiente de dilatação que independe da temperatura, coeficiente que é um constante. Líquido, por exemplo, dependendo das soluções, pode ter coeficientes de dilatação que vão depender da temperatura. Mas aqui no caso o alumínio já mostra que não, é um valor fixo. Se eu pegar esses pontos do aquecimento e ajustar ao mínimo quadrado, que é o que vocês vão fazer manualmente, tá? A gente vê que tem uma reta. Tá? Essa reta vai ter um coeficiente linear e vai ter um coeficiente angular. O coeficiente linear não interessa tanto, o que interessa mais é o coeficiente linear, porque a gente quer saber quanto é que vale o alfa do alumínio, que é o coeficiente de expansão térmica. Então ele está relacionado com a declividade desse gráfico. Tá? Ajustando os mínimos quadrados, eu obtive o valor de alfa, mas vocês vão obter o de vocês, tá? E comparar aí com aquele valor teórico do alumínio e determinar o erro experimental para ele, e daí discutir as fontes de erro. Mas até agora, pelo que dá para ver, o ajuste linear ali é muito bom. Tá? Vai ter que ser muito bom. Agora nós vamos desligar a resistência, tá? E a temperatura vai começar a cair de 105 graus para baixo. E quando ela chegar em 95 graus, por exemplo, nós vamos começar a fazer medidas. Então agora vamos fazer medidas da leitura do ponteiro no resfriamento. O ponteiro vai começar praticamente, a barra de metal quando resfria ela vai começar a contrair, e o ponteiro do relógio de precisão, de medida de dilatação, ele vai começar a girar na direção daí anti-horária. Então vamos ver isso acontecendo de 5 em 5 graus, daí pega o valor daí da leitura do mostrador em microns. Uma coisa que nós podemos fazer é assim, ó, quando a temperatura estiver em 80 graus, tá? Nós vamos praticamente fazer um recurso gráfico interessante, que a 80 graus nós pegamos esse ponto, tá? E convertemos a leitura do outro conjunto de dados para ser o mesmo 80 graus, subtraindo ou somando um determinado valor. Porque nesse ponto, tá? Nesse ponto aqui, eu quero que os dois pontos da reta, né, os dois pontos no aquecimento e nos resfriamentos coincidam em 80 graus para eu poder comparar as declividades da reta. Como esse aqui é o ponto mais central que tem, tá? Eu vou manter ele o mesmo. Então, eu vou observar quanto que deu a 80 graus da leitura do mostrador. Vou subtrair a leitura do mostrador em 80 graus no processo de resfriamento. E depois eu vou pegar e vou subtrair essa quantidade de todos os pontos lá, para que veja se eles vão cair na mesma posição ou não. Se eu tiver declividades diferentes, se eu simplesmente subtrair, eles vão ser coincidentes só no pontos, mas vão dar retas, por exemplo, diferentes, tá? Que praticamente vão se cruzar nesse único ponto daí. Então esse é um recurso interessante para a gente ver a declividade. Então, resumindo, vamos coletar os pontos na descida da temperatura, fazer uma tabelinha, quando pegar o ponto de 80 graus, subtrair desse ponto aqui de 80 graus, e essa quantidade nós vamos subtrair de todos os pontos da tabela, tá? Dos pontos da temperatura decrescente, do resfriamento, para que daí em 80 graus os pontos se coincidam. Então nós vamos ver daí as variações de declividade que podem ter. Okay?
Então agora vamos desligar a resistência e vamos deixar tudo esfriando daí, tá? E quando coletar dados agora no processo de resfriamento e ver o que vai acontecer. Se o coeficiente de dilatação do aquecimento for diferente do resfriamento, nós vamos ter duas retas concorrentes, né? Que vão se tocar num único ponto, daí a temperatura de 80 graus. Se os coeficientes forem os mesmos, a gente espera que os pontos daí no aquecimento tenham uma tendência que vai ser a mesma tendência dos pontos do resfriamento daí. Então vamos lá. Vamos desligar a resistência, deixar o alumínio resfriar e começar a anotar os valores daí da leitura do mostrador de praticamente 5 em 5 graus. Vamos lá. Aqui tem o primeiro valor. Então, para 95 graus centígrados, aqui diz praticamente 69, tá? Só que não é 69, porque 69 é contando desse zero aqui, tá? 0 a 69, tá? Na verdade é 68,8, alguma coisa assim. Dá para chutar o último algarismo aqui. Mas como ele já deu uma volta completa, tá? Uma volta completa corresponde aqui a 100 graus centígrados. Na realidade, esse ângulo que está dando, ele vai ser os 200, tá? 200, 0,2 milímetro, mais 68. Então, na realidade, essa posição aqui é 268. 0,268 milímetros. Tá? 1 milímetro é 10 a menos 3 metros. Então, essa leitura seria correspondente a uma dilatação, tá, de 268 vezes 10 na menos 4 metros. Okay? Só para explicar mais ou menos isso aí, a 95 graus centígrados. Então agora vamos lá ver os próximos daí agora em sequência.
Colocando agora os pontos no resfriamento, tá? A gente vê que esse ponto 80, depois de fazer a subtração aquele, para poder fazer esses dois pontos coincidirem nas duas leituras do mostrador, a gente também vai ter uma linha reta. Então, o coeficiente de dilatação térmica também vai ser independente da temperatura, tá? No processo de resfriamento. Só que resfriamento nós vamos medir nessa direção para baixo, que são os pontos azuis. Os pontos vermelhos era na direção da temperatura menor para maior, porque era o aquecimento. Agora, não há necessidade de fazer os mínimos quadrados no resfriamento, tá? Para verificar se os dois coeficientes de expansão vão ser os mesmos. Basta a gente ver o seguinte: vamos superpor esses pontos com o gráfico anterior. Então, vou colocar agora os pontos do aquecimento, tá? Da leitura do mostrador em função da temperatura em graus centígrados, no aquecimento, que seriam os pontos vermelhos, e no resfriamento. E vamos colocar a reta, aquela que foi usada somente no aquecimento. Então, dá para ver exatamente que em 80 graus os pontos são os mesmos, mas vocês percebem que os pontos azuis tendem a se orientar com a mesma reta que foi ajustada somente no processo do aquecimento. Então isso mostra que o coeficiente de expansão térmica de metais no aquecimento e no resfriamento, na mesma faixa de temperatura, é o mesmo número, tá? Em alguns líquidos, por exemplo, isso não necessariamente é verdade, tá? Mas, enfim, o que a gente espera, né, é que no caso do metal, o comportamento seja uma teoria mais simples, por causa da estrutura intermolecular dos metais, que são mais simples também. Então, olhando a expressão dL igual a L01 mais alfa delta T, tá, a gente vê que a declividade desse gráfico, que é a taxa de variação do comprimento com respeito à temperatura, né, colocando aqui L em metros e T em graus centígrados, vai ser L0 vezes alfa, tá? Então, o coeficiente angular dessa reta vai ser L0 vezes alfa. E L0 é o comportamento da barra antes de ter sido aquecida, que está lá mencionada no início daí. Isolando o alfa, vocês vão ter que alfa vai ser 1 sobre L0 delta L delta T. Então, delta L delta T vai ser o coeficiente angular da reta, divide ela pelo tamanho da barra, a temperatura ambiente, e vocês vão ter um alfa daí em graus centígrados a menos 1. Tá? E compare esse alfa, que é o alfa experimental, com aquele alfa, que é o alfa normalmente adotado daí para o alumínio. Então, esse é um experimento muito interessante que mostra as propriedades de dilatação, né, e de contração térmica, e a gente vê que é descrito pelo mesmo coeficiente daí. Mesmo com uma faixa relativamente grande de temperatura, próximo até onde a água ferve. Bom, terminamos então. Então, eram 13 experimentos. Escolhe um deles para fazer e para entregar no teu trabalho para o teu professor. Se tiver alguma dúvida, algum comentário, né, críticas, né, gostou, não gostou, escreve aqui na seção de comentários aqui do YouTube. Se gostou desses experimentos, que são os representativos de termodinâmica, que todo mundo teria que ter visto uma vez na vida, quem vai para a área de engenharia, pelo menos, né, no ciclo básico do segundo semestre assim, da universidade, já deveria ter passado por esses experimentos. Clica a joia, né? Assina o canal se quiser mais experimentos e toca o sininho lá para se manter informado quando eu postar mais informações ali de ensino de física e tecnologia aqui dentro do canal. Grande abraço para todo mundo, espero que tenham gostado, né? Porque deu trabalho para fazer tudo isso, foi tudo feito praticamente por mim, né? Com auxílio de algumas outras coisas compradas aí de sites aí de ferramentas. Tá? Se alguém tiver alguma sugestão de algum experimento que queira ver também pode colocar ali na seção de comentários, vamos discutir, né? De repente a gente pega e transforma aquele problema de física que tu não conseguiu resolver assim em alguma coisa que seja viva, tá? Alguma coisa que tu consiga enxergar no laboratório. Isso aí, gente, tudo é bom, até mais. Tchau, tchau, bons estudos e cresçam sempre.